Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nesta manhã, então, nós chegamos à conclusão do Evangelho de Mateus. Vamos abrir Mateus, capítulo 28. Vamos ler a palavra do Senhor nesta hora. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para acompanhar o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Mateus 28. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes. E contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por esta caminhada que tivemos, ó Deus, em estudar o Teu Evangelho ao longo desses meses. E nesta manhã, Senhor, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de revermos, ó Deus, os ensinos do Teu Filho, e assim, ó Deus, buscarmos aplicá-los em nossas vidas e em nossas famílias. E nesta hora eu rogo, Senhor, que nossas mentes e corações se voltem ao Teu desejo, ao Teu desígnio,
para que possamos assim cumprir o teu propósito e a missão pela qual o Senhor tem nos dado. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. O nosso tema nesta manhã é Ele vive, a missão continua. Mateus 28 nos faz um breve relato da ressurreição de Cristo Jesus. Os relatos mais detalhados vão se encontrar no Evangelho de Lucas e João. O João se detém com mais profundidade ao período em que Jesus ficou nesse período de 40 dias após a sua ressurreição. No Evangelho de Mateus, nós não temos essa direção. É muito breve esse relato. Ele nos mostra algo muito peculiar, que é as mulheres. A ênfase principal do capítulo são as mulheres. Porque o propósito que ele está nos mostrando, desde o princípio que estudamos o Evangelho de Mateus, é que ele foi escrito para se comunicar com o povo judeu. Então aqui ele se dedica mostrando que o Evangelho é para ultrapassar as barreiras religiosas que o povo judeu colocava sobre o povo, sobre os seus ensinos. E assim, então, nós vemos que ele nos mostra claramente, ele usa o nome de duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, que foram ver o túmulo. Uma Maria que a irmã de Lázaro, e a outra Maria que também se apresenta aqui. Nós não temos ao certo se é a mãe de Jesus, mas é uma outra Maria. E é interessante isso, queridos irmãos. A irmã de Lázaro recebe então esta mensagem poderosa. E primeiro, o anjo lhe dirige a palavra, não tenha medo. E Jesus confirma, não tenha medo. E elas então recebem a alegria do anúncio. Cristo ressuscitou. Dá para você entender que Maria, a irmã de Lázaro, viu o seu irmão sendo ressurreto. E agora ela vê o Mestre sendo ressurreto. E o Mestre aparece a ela. Olha que privilégio. E elas vão contar isso aos apóstolos. No relato de Lucas, nós vamos ver então que o primeiro a chegar dos discípulos foi Pedro. Eles vão até lá. No relato de João também nós vemos isso. Mas aqui a preocupação de Mateus é nos mostrar que eles estavam tentando esconder isso. E vai um relato então daqueles que deveriam estar vigiando. E essa guarda era uma das guardas principais do Império Romano. Nós não estamos falando aqui de recrutas. Nós estamos falando de uma guarda especial do Império Romano que estava ali para guardar o corpo de Cristo Jesus. E estes homens relatam então o que aconteceu, mas eles se vendem como assim foi com Judas. Eles se vendem por moedas de prata para impedir o anúncio. Eu vou pedir para a Gisele colocar então as projeções. Pode passar. Então, o contexto que nós temos aqui, desses guardas que presenciam a ressurreição de Cristo Jesus, nos mostra uma coisa importante. A primeira delas, queridos irmãos, é o primeiro dia da semana, que se chama domingo para nós. Por isso, então, nós temos como a guarda o domingo, como o primeiro dia da semana. É importante isso para o cristianismo, diante de tantas situações que se levantam de interpretações da palavra de Deus, né? Se realmente fosse para ser o sábado a guarda, será que Cristo não teria ressuscitado no sábado assim então?
Então, Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. Então, nós podemos compreender, queridos irmãos, que essa ideia da guarda do sábado, ela não encontra nenhum respaldo. Nós vimos pelo contrário. Em todo o Evangelho, Jesus está mostrando que Deus precisa ser o Senhor de todos os nossos dias. Amém? Ele precisa ser a causa principal dos nossos dias. Nós precisamos entender também que o nosso descanso é Jesus Cristo. Por isso que ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o nosso descanso. E não existe descanso na vida se você não tem a Cristo. As mulheres então vão lá, porque era um costume judaico fazer isso, mas elas se encontram com Cristo. E elas são as primeiras a verem a Cristo Jesus. Os guardas diante da ressurreição, com todo o poder, eles não impedem o agir de Deus. Não tem condição de impedir. Eles não tiveram possibilidade de impedir o agir de Deus. Isso condiz com que o profeta Jeremias diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem pode impedir o Senhor? Quem pode impedir a mão de Deus? Nem a morte, nem o maior império pôde impedir. As mulheres sendo as primeiras testemunhas, quebra-se e rompe-se então todo o contexto daquele povo, porque os líderes religiosos, entorpecidos pelo poder, entorpecidos pela ganância, entorpecidos pelo orgulho, não conseguem compreender que o objetivo do Evangelho é a obediência a Deus e obediência ao teu Santo Espírito. O Evangelho, então, com Cristo ressuscitado, inaugura-se, então, uma missão que é dada a todos. Ele fala a todos. E nós vamos compreender isso na narrativa da ascensão em Atos, capítulo 1, quando nós vemos que Jesus, neste momento em que ele proclama a grande comissão, não é apenas agora aos discípulos, os 12, mas é a todos a igreja presente da época. Em torno de mais de 120 pessoas que viram a presença da ressurreição de Cristo Jesus. E ali então ele deixa para nós a grande comissão, que é para todos os crentes. Nós somos convidados então a proclamar a salvação a Cristo Jesus. E isso é importante na narrativa de Mateus, porque as primeiras a proclamarem são as mulheres. Então agora não há mais clero religioso dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas que agora então não há mais grego ou judeu, não há mais homem ou mulher. Somos todos iguais diante de Cristo Jesus, porque somos salvos pela graça de Cristo Jesus, pelo seu sangue remidor. Por isso que as mulheres são as primeiras a ouvirem e são as primeiras a convidarem a testemunharem, para que se quebre esse ranço, essa ideia. Existe hoje, queridos irmãos, tanta gente querendo sectarizar cada vez mais a igreja. A igreja é de Jesus, amém, irmãos? Fala comigo, a igreja é de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é livre pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus age na vida de cada um de nós. Então é cada vez menos o orgulho humano e cada vez mais o Espírito Santo agindo sobre cada um de nós. Nós precisamos sempre estar atentos a isso. Outra coisa, foram precisados 3 homens para fechar a porta do túmulo e apenas um anjo para abrir. Amém? Amém, irmãos? Às vezes a gente gasta muita força humana e se esquece que só há um que pode abrir a porta do templo, a porta das nossas vidas. Somente Cristo pode abrir. Observe que o medo desse texto
é comum aos guardas e é comum às mulheres. Esse medo fazendo parte da vida humana. O medo diante do inexplicável. O medo diante das dificuldades. O medo diante do extraordinário. Isso deve mostrar a mim e a você que compreender as coisas de Deus requer humildade. Na grande verdade, queridos irmãos, já existe um ditado que na escola da vida ninguém é professor, mas na escola do reino de Deus, ninguém é mestre. Ninguém é mestre. E eu me lembro muito do meu professor Shed, e uma vez o seminário ousou colocar os alunos do primeiro ano e do primeiro semestre para ter aula com Shed. E geralmente os calouros, eles são muito arrogantes. E numa das aulas o professor Shed virou e falou assim: essa turma, se não se converter, não verá a glória do Senhor Jesus. Que advertência! E que muitas das vezes, queridos irmãos, nós nos enchemos de uma presunção religiosa que é extremamente demoníaca. Porque a postura de nós como cristãos, diante de Cristo e diante da sua palavra, é que nós não somos mestres. Ninguém é mestre. Porque é o Espírito Santo que nos usa conforme a graça dele e o propósito dele. Vocês querem ver algo que está acontecendo aqui neste momento? Eu estou comunicando algo que eu preparei, mas vai terminar nessa pregação, alguns vão chegar na porta e vão falar coisas que eu fico pensando, será que eu falei isso? Porque não é o que eu quero comunicar, mas sim o que Deus quer comunicar com você. O que Deus queria comunicar a todo o seu povo, Ele usa pessoas que não eram gabaritadas, mulheres e guardas, que testemunham do maior milagre, a ressurreição. Mas só aqueles que têm a humildade de acolher, recebem a vida. Amém? Amém? Porque as outras personagens aqui, os líderes religiosos, os conhecedores, o que eles fazem? Arquitetam o mal, elaboram-se um plano para que ainda assim tentar conter a mensagem da salvação e da ressurreição. Esse plano desses homens não logrou êxito, pelo contrário, o plano desses homens, desses líderes, dessas pessoas, foi espantosamente submerso no esquecimento, porque no reino de Deus, o propósito de Deus é sempre maior que os propósitos humanos. Amém, irmãos? Isso requer de nós muita humildade, porque Deus, Ele age e ensina de maneira extraordinária e poderosa. A fé, então, queridos irmãos, nesse texto, nos diz algo muito importante. A fé, o segredo da fé, é uma contínua perseverança em obediência. As mulheres foram e contaram. Amém? Amém? As mulheres foram e contaram. As mulheres não venderam a mensagem.
E aqui vem a pergunta dessa manhã. Você já ouviu a mensagem? Você vende a mensagem como os soldados venderam? Você suborna a mensagem como os líderes religiosos subornam? Ou você mantém a alegria do anúncio de Cristo Jesus às outras pessoas? Em que posição estamos nesta manhã? Em que posição você está nesta manhã? Ao coração das mulheres que perseveraram em obediência, que romperam a barreira cultural, que compreenderam a mensagem da salvação e corajosamente foram anunciar: o Mestre ressuscitou, glória a Deus. O reino é feito de pessoas assim. O reino é feito de corajosos, corajosos em obedecer a Deus. É isso que é o cerne desse texto. Nós temos sido cristãos nutridos na coragem do Espírito Santo, de anunciar essa palavra de salvação, essa palavra de redenção. Ou nós subornamos, ou nós nos tornamos subornáveis. Oh, queridos irmãos, Mateus, o evangelista, ele fecha esse texto dizendo para nós que nós devemos ter uma perseverança alegre em anunciar a palavra de Deus, amém? Então eu queria destacar 5 lições de Mateus 28. A primeira delas: a ressurreição confirma que Jesus venceu a morte, amém? Ele venceu a morte. Ele não está aqui, ressuscitou como ele havia dito. O anjo declarou isso. Então a ressurreição valida tudo o que Cristo ensinou e fez nos 33 anos que ele viveu sobre a face da terra. Tudo o que ele ensinou, ele diz que não era apenas uma ideia. Não era apenas uma ideia. Não é apenas uma ideologia. Não, não, não. É uma palavra de vida. É uma palavra de salvação. É a verdadeira palavra de vitória para a vida humana. O Evangelho de Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Declara isso comigo nesta manhã. Ele venceu a morte. Agora com fé. Ele venceu a morte. Ele venceu. E tudo o que ele ensinou é para este clímax. É para este momento. É para esta verdade. Segunda lição: o medo dá lugar à alegria quando encontramos Cristo Jesus. Os soldados ficaram com medo, mas eles foram contar primeiro para os oficiais. E ao contar para os oficiais, o que eles perceberam? O coração e a fé deles estava presa no dinheiro deste mundo. Estava presa nas coisas deste mundo. O seu coração não pode estar preso neste mundo, querido irmão. As coisas desse mundo são muito transitórias, são passageiras, estão indo embora. Diante de Cristo, o que nós aprendemos nesta manhã e o que nós estamos vendo é que a potencialidade da vida, ela é extraordinária. A potencialidade da vida não se resume aos dias que eu e você vamos passar sobre a face da terra. A potencialidade da vida é para uma eternidade. É para um processo que, fora de brincadeira, eu tento pensar e refletir sobre isso, eu não consigo entender. De tão maravilhoso que será. A alegria que nós temos da mensagem precisa ser essa, em anunciar esta verdade. Não é assim? Quando você vai casar, você não prepara a sua festa de casamento? Não quer convidar as pessoas? Não quer chamar as pessoas para participar deste momento da alegria? Aniversário dos filhos, a formatura. Você quer contar para todo mundo a boa notícia.
Agora, o problema é que nós, muitas vezes, como crentes, estamos esquecendo a nossa grande notícia. E a nossa grande notícia é que Cristo venceu a morte. Amém, irmãos? E essa notícia é poderosa para afugentar qualquer dilema humano, qualquer circunstância humana. Não existe algo mais poderoso do que o Evangelho de Cristo Jesus. Não existe. Não existe algo mais extraordinário do que essa mensagem. Ele morreu, Ele venceu a morte e Ele garantiu que eu e você teremos a mesma experiência que Ele. Amém, irmãos? Quantos aqui acreditam nisso? Viva por essa verdade. Viva por essa verdade. Terceira lição, a ressurreição gera testemunhas e não espectadores. Até os soldados foram testemunhas. Só que foram testemunhas fracas. As mulheres não. Elas estavam em todos os momentos. Elas estavam aos pés da cruz. No outro dia, elas foram ao túmulo. E chegando ao túmulo, Cristo ressuscitou. E elas saem para contar. O Mestre ressuscitou. E na ascensão elas estão aos pés de Jesus. É assim que eu e você precisamos ser. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele afirmava que o verdadeiro cristão, ele é um missionário. Se ele não for um missionário, ele é um impostor. Querido irmão, eu e você estamos diante de um texto que diz para mim e para você, nós precisamos testemunhar da ressurreição de Cristo, do poder do Evangelho, a todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as possibilidades. O converter-se a Cristo Jesus te coloca como discípulo de Cristo, te coloca como um servo de Cristo. E você deve se esmerar em melhorar o seu testemunho. Você deve se preocupar todos os dias em como você está dando seu testemunho de vida. Você deve se preocupar em como você está mostrando Cristo Jesus para as pessoas. Eu comecei na minha vida, na minha carreira profissional, como vendedor. E fui aprimorando, fazendo cursos de venda aqui, cursos de venda ali. E as pessoas falavam nesses cursos, e teve um curso que eu fui fazer, e a pessoa virou e falou assim, a pessoa pode falar, você pode receber 10 nãos, mas o problema não é que ela falou não para você, o problema é que ela não entendeu ainda o que você está vendendo. E nós, como crentes, nós temos uma mensagem muito mais poderosa, que no primeiro não quer ouvir. Não, a pessoa simplesmente está dizendo para você, eu não estou entendendo o que essa mensagem tem de efeito para a minha vida. E o que é pior, nós estamos vivendo uma época em que os crentes não querem agregar as pessoas ao reino de Deus. E as pessoas estão achando que a responsabilidade é das outras pessoas. E se esquecendo que Deus cobrará de você, meu irmão e minha irmã. As pessoas que passaram pela tua vida e você não agregou no reino de Deus, não agregou na igreja. E cobrará ainda mais se você foi pedra de tropeço e a pessoa se afastou do caminho de Cristo Jesus. Porque nós estamos vivendo uma época agora que a igreja virou negócio de cliente e não de discípulo. O discípulo ele não tem escolha, ele obedece. Ele segue, porque escolheu o mestre. Então ele faz o que o mestre diz. Acho que todo mundo se lembra do filme Karate Kid, né? E o grande problema era que o discípulo ficava brigando com o mestre. Mas quando ele entendeu que ele precisava obedecer o mestre, ele começou a ter as vitórias dele. E tem muitos crentes que estão nesse dilema. O que eu sou nesse mundo? Não sabe dizer? Você é discípulo de Jesus, sim ou não?
Você é discípulo de Jesus, sim ou não? E se você é discípulo, você obedece o Mestre. Aqui no Evangelho de Mateus, ele falou que tem que perdoar quanto? 70 vezes 7. Aqui no Evangelho de Mateus, ele falou o quê? Se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Aqui ele está falando, no Evangelho de Mateus, ele está ensinando para você que você tem que o quê? Perdoar. Aqui no Evangelho de Mateus, ele está dizendo para você que você tem que o quê? Caminhar a segunda milha. Mas agora a gente quer ser cliente de igreja. E a gente quer colocar a responsabilidade nos outros. E deixar de ser discípulo. E ser de fato aquilo que Deus nos chamou para ser. Cristo andou com Judas até que momento? Não foi até o último momento? Sim ou não? Aí tem crente hoje influenciado por esse modismo de coisa positiva. Ele fala, não sei o quê. Não, meu irmão. Nós somos chamados a sermos testemunhas do reino de Deus. Você se encanta com a ressurreição? Então você divulga a ressurreição de Cristo Jesus às pessoas. Quarta lição. Toda autoridade pertence a Jesus. E é maravilhoso esse texto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus já afirma isso. Amém, irmãos? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Não há outra autoridade, não há outro poder. A palavra aqui é dunamis, é mais do que a autoridade que nós podemos compreender. Ela é uma dinamite, ela é um poder. Lembra quando você assistia aqueles Pernalonga, Frajola, e pegava uma dinamite e colocava na mão do outro, né? E a pessoa jogava para fora, né? Você não tem opção. Deus colocou uma dinamite na tua mão que se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem opção. Ou você explode essa bomba, ou você não está neste caminho, irmão. O poder dele é poderoso, é explosivo, é contagiante, é transformador, é renovador, é libertador. A missão da igreja se apoia na autoridade de Cristo Jesus. Por isso, queridos irmãos, que nos países mais perseguidos é onde está acontecendo a maior explosão de cristãos evangélicos no mundo. Nos países onde está acontecendo uma perseguição, os crentes estão tendo cada vez mais o desejo de anunciar a Cristo Jesus. Eles colocam isso como objetivo de vida, eles colocam isso como princípio diário deles. Existe um termo que os puritanos usavam, que é o princípio regulador da vida. E nesse sentido de ser o princípio regulador da vida, eles colocam sempre 3 coisas: vida devocional, missão e testemunha. Queridos irmãos, esse princípio regulador precisa reger o nosso coração. Nós precisamos ter tempo com a palavra, tempo com o estudo, conhecer cada vez mais, mas nós precisamos ter alvos missionários, que significa com propósitos de vidas, e nós precisamos testemunhar desta verdade às pessoas, e principalmente aos não crentes. Nós precisamos testemunhar dessa palavra de vida. A missão que Ele nos deixou, queridos irmãos, é para até o fim. É para até o fim. E ele diz, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então não é, eu vou testemunhar só agora no domingo, eu vou testemunhar só na programa de evangelização. Não é isso. Isso tem que ser todos os dias, isso tem que ser diariamente. Eis que estou com vocês, é uma promessa para o nosso presente, mas é uma promessa confiada se você testemunha, se você anuncia, se você prega. Se você diz que Ele é o teu Senhor, se você se encanta com a maravilha dEle, com a maravilha do Evangelho.
Querido irmão, crente não precisa de motivação. A motivação do cristão, nós vimos semana passada a cruz, sim, mas a motivação agora não é uma cruz em que ele está ali fixo, é uma cruz vazia que nos mostra que ele morreu por nós, em substituição a nós, mas ele ressuscitou e está com Cristo, com o nosso Deus eterno, assentado nas mansões celestiais. Isso que João testemunhou lá em Apocalipse, isso que João viu lá em Apocalipse. Essa semana foi enxurrada de coisas aí agora do Conselho da Paz do Trump, que agora a reformulação do Conselho, e agora é o fim, agora é os 3 anos e meio derradeiro, e não sei mais o que. Querido irmão, não é essa interpretação que você tem que ter do Evangelho, da causa de Cristo. A interpretação que você tem que ter da causa de Cristo é que Cristo está sentado no trono do universo. Glória a Deus. E Ele, assentado no trono do universo, Ele diz para mim e para você: seja minha testemunha. Porque o dia e a hora, eu não sei, você não sabe. Quem ousa dizer, especular sobre isso, está distante do caminho de Cristo Jesus. O nosso papel é sermos testemunhas. O nosso papel é pregar o Evangelho de Jesus. O nosso papel é a nossa responsabilidade diante da ressurreição, é viver para Ele. Então, queridos, eu queria que vocês compreendessem nesta manhã, a ressurreição é o centro da nossa fé. O apóstolo Paulo vai afirmar isso lá em Corinto, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição é o centro da nossa fé. Cristo está vivo, não tenha medo, não tenha medo. Nada pode parar o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Nada pode parar. Mas a minha vida está parada, pastor. Busque a Deus para você viver no centro da vontade de Deus. E comece a viver no centro da vontade de Deus. E veja quanto é dinâmico viver no centro da vontade de Deus. Como tem coisas para serem feitas no reino de Deus. Tem coisas demais para serem feitas no reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, eu queria que você entendesse nesta manhã que todos os dias alguém vai ser curado, porque alguém foi lá orar por essa pessoa. Todos os dias alguém vai ser livre do autoextermínio, porque alguém se colocou do lado dessa pessoa. E isso é feito de uma maneira misteriosa e poderosa pelo Espírito Santo de Deus no coração daqueles que vivem para Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos entender. Nós somos chamados para viver essa experiência com Deus. A experiência da transformação. A igreja que vive e se relaciona com Deus da missão. Que vive e ama a missão que Deus assim o confiou. Que obedece com a autoridade de Cristo Jesus. E que vive confiado na presença de Deus todos os dias. Querido, você já ajudou alguém a se tornar filho de Deus? Querido, você já orou e viu Deus agir através da sua oração na vida de alguém? Essas duas coisas, eu e você precisamos ter em mente todos os dias de nossas vidas. É isso que traz luz, se estamos vivendo a missão de Cristo ou não. O resto tudo é desculpa. Desculpa fajuta para não ver a obra de Deus no meio de nós. Deus está fazendo. Deus está ativo neste mundo, fazendo coisas grandiosas e poderosas através dos filhos dele. Então, eu queria deixar para os irmãos 5 desafios. O primeiro deles, viva como alguém que crê na ressurreição, de fato, de Cristo Jesus. Viva. Eu creio na ressurreição, viva como alguém que vive. Testemunhe. Testemunhe as palavras de vida. Testemunhe as palavras de salvação. Faça discípulos.
Gera vida através da sua vida. Não convertidos. Porque essa ideia de como eu vou levar para a igreja, o pastor vai pregar, vai converter. Não. Discípulos. Você vai caminhar com essas pessoas. E vai ajudar elas a caminharem com outras pessoas. É assim o reino de Deus. É reino feito de discípulos que fazem discípulos. Discípulos que transformam a vida de discípulos. Viva debaixo da autoridade de Deus, da autoridade de Cristo. Hoje pela manhã eu cantei: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, nessa terra distante e feliz. É para lá que eu estou indo. Eu não vivo mais para a terra. Eu sou passageiro deste mundo. Eu estou passando deste mundo. Porque Cristo me chamou para a morada eterna. E eu estou convidando as pessoas para ir para o céu. Você está disposto a ir para o céu? Eu quero ir para o céu. E eu quero que você vá para o céu. Eu quero que a sua família vá morar com Cristo Jesus para o céu. Onde não haverá mais choro, pranto, dor. Não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. É para esse local que eu estou indo. É para este local que devemos ir. Por isso, queridos irmãos, todos os dias ao abrir os teus olhos, tome uma única decisão: viver para Cristo Jesus. Porque Ele é a tua autoridade da tua vida. Cristo não encerrou a história dele aqui no mundo. Pelo contrário, Ele confiou o trabalho dele para mim e para você. Feche os teus olhos. Que nesta manhã você tome a decisão de ser uma verdadeira testemunha de Cristo Jesus. De anunciar a palavra de salvação, da ressurreição a todos os corações. Se você tem negligenciado, hoje é a hora de arrependimento. E falar: Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira testemunha do Senhor. Se você está com medo ainda das coisas deste mundo, Cristo ressuscitou. Peça para Ele: tira esse medo da minha alma, Senhor. E me traz a tua paz que excede todo entendimento. Traz o verdadeiro refrigério para o meu viver. Faz a escolha certa nesta manhã, querido irmão, querida irmã. Andar com Cristo Jesus todos os dias da tua vida. E anunciar a ressurreição dEle. Ele venceu a morte. Senhor meu Deus e Pai, nesta manhã, que lemos a Tua Santa Palavra e vimos, ó Deus, este milagre extraordinário e poderoso sobre a face da terra. Que nós não sejamos meros espectadores diante desta palavra, mas que nós sejamos os verdadeiros discípulos, as verdadeiras testemunhas do Senhor, Pai. Há tanto a fazer, há tantas almas a ganhar, Pai. Ó Deus, tira a letargia espiritual, tira a apatia espiritual, tira o conformismo dos corações. Nos coloca cada vez mais, ó Deus, a alegria que aquelas mulheres tiveram, Senhor, ao descobrir que o Senhor tinha ressuscitado, a alegria da salvação, a alegria de saber: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor está vivo, e Ele age e continua agindo. Oh, querido irmão, querida irmã, coloca a tua vida na disposição de Cristo. Deus nos faz verdadeiras testemunhas, nos faz verdadeiros discípulos, que amem de fato a tua palavra. Tira de nós, ó Deus, essas coisas deste mundo e gera em nós a alegria da redenção, em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.